Olá, boa noite. Olá, Olha, boa noite. Como mas é que criatura, mas agora estamos? as gurias da cidade do interior vamos falar tudo assim. Mas Ah, boa meu noite, Deus. criatura. Coisa E boa estar aqui contigo hoje. Obrigado pelo olha, convite. Um assunto que eu adoro falar. Super ai, pois importante. é, guria. Eu só quero te perguntar assim de cara, tu adora falar e praticar? Oh, eu adoro. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo É, ótimo. que maravilha. Olha só, eu me preparei assim, ó, para fazer tantas perguntas que eu acho que a gente vai até as 10. Tu tá com tempo? Tô com tempo. Não, tem que aproveitar mesmo, porque é um assunto super importante, pouquíssimo falado, e tem que pensar, né, que as mulheres vão Olha, passar aqui estão um falando que terço. tá sem som, ó. Deixa É eu que as ver. pessoas têm que ligar acho que não tá, que só foi um. É só a pessoa ligar aí o som do celular dela. Quando é só Isso. um, é individual o negócio. Aham, a coisa é pessoal e intransferível. Olha só, Ana, esse assunto é tão incrível que eu tô vendo uma série no Netflix chamado Os Rumos do Prazer, uma minissérie que mostra mulheres do mundo inteiro, mas assim, de chinesa, japonesa, indiana, de, muçulmana, negras, brancas, sim, gordas, magras, e todas foi perguntado exatamente o que nós perguntamos no nosso post, se o nosso logo era uma vulva ou uma vagina. Elas não sabiam. No mundo inteiro. Uma disse: é a parte de cima, é a parte de fora, é tudo, o que que é? Então, antes de tu responder isso, eu gostaria que tu te apresentasse. Tu é a Ana Isso e aí! Para quem não me conhece, meu nome é Ana Guerin, eu sou fisioterapeuta pélvica especializada na reabilitação de disfunções sexuais femininas aqui de Porto Alegre. Minha especialidade principal é dor durante a relação sexual. Então, da mesma forma que eu atendo mulheres jovens que estão iniciando sua vida sexual e tem muito desconforto porque tem medo de engravidar, medo de pegar uma doença, questão do tabu, das crenças, das repressões familiares, da mesma forma eu atendo mulheres em menopausa que estão com uma atrofia super importante ali na região e também estão enfrentando esse problema, né? Então, não é somente mulheres jovens ou pós-parto que podem sentir desconforto, né? Não só mulher da menopausa e pós-parto, mas mulheres jovens também. Então, minha uhum. especialidade ali é praticamente dor na relação, dificuldade de sentir prazer, baixa lubrificação e como a gente pode melhorar isso de forma natural. Sim, sim, mas isso é tão necessário. Eu acho que tu falou uma palavra fundamental: tabu. Uhum. Começa porque nós estamos. O tema da nossa live, né, é o prazer da mulher madura, né? E essa mulher madura, ela hoje está com 50, 60, 70, 80, né? Ela, na menopausa, ela já começa a ter sensações mais de ressecamento, mais difíceis, mas eu acho que tem uma coisa fundamental que eu queria ver o que tu me diz disso, que é as mulheres têm uma repressão tão profunda, né? É tanta religião, é tanto tabu, é tanta dificuldade. É, como é que isso se tira da mente? Porque assim, o corpo é um reflexo da nossa mente, né, Ana? O que tu me diz? A primeira coisa é a aceitação, e em muitos casos é procurar terapia, né? Hoje em dia, felizmente, a gente tem terapia sexual, a gente tem terapia de casal, justamente porque o negócio ficou tão machucado e realmente gerou cicatriz dentro de uma mulher
porque a gente começa a ouvir isso desde a infância, né, gurias? A gente nem se lembra de quando foram as primeiras vezes que a gente teve alguma repressão, mas certamente era lá na época que tu ainda usava fraldas, de tu colocar a mão na região íntima, tua mãe tirar, não encosta, vai fazer dodói, vai fazer Aham. bichinho, a chegada da menstruação, que é repleta de vergonha, de neura, e vai vazar no colégio, como eu vou contar para minha mãe que eu menstruei. Então, desde cedo a gente tem neura relacionado com a nossa vagina. E quanto mais tempo a gente vai passando e quanto mais interferências a gente vai tendo, pior vai sendo, né? Então, algumas, por exemplo, vão ter uma interferência forte da questão da religião. Minha família é extremamente católica. Minha mãe, zeladora de capelinha, meu pai toca na missa todo domingo, mas eles veem o sexo como algo da natureza, algo saudável. A gente foi Ah, criado na colônia, vendo bicho transar. A gente sabe que isso faz parte da procriação e é algo extremamente natural. Então, eu, por exemplo, eu nunca tive tabu com sexo, com masturbação, com parto. Essas coisas, para mim, sempre foram muito tranquilas. Minha avó, minha bisavó eram parteiras. Mas tu imagina para alguém que ah. acha que Deus está olhando para baixo enquanto tá transando, te recriminando, dizendo que aquilo tá errado. Eu sempre digo, ai, por favor, né? Se tem alguém te olhando, pode ter certeza que estão preocupado com coisa mais importante do que saber o que tu tá fazendo Exatamente. nos momentos de intimidade. Ah, para. Exatamente. E sobre a mulher, isso pesa ainda mais, né? Porque o sexo, tu falaste na menstruação, a menstruação é suja, não te toca porque é sujo, né? Exato. E o pessoal estava perguntando qual é o nome da série. A série se chama Fundamentos do Prazer, tá na Netflix, tá? E uma das coisas, um dos depoimentos de uma mulher era o seguinte: a gente via muito na adolescência, quer dizer, quando isso começa, né? E a tua família é muito diferenciada. Eu tenho isso para te dizer. Ela é Sim. bem diferenciada, porque essa coisa da religião, a religião católica, ela é muito da culpa, do pecado, da virtude, do caminho reto, sabe? Não pode fazer nada de. E onde é que começa toda a cultura do não? O sim passa a ser ou filmes horríveis, pornográficos, ou, Uhum. né? As revistas Playboy, que mostravam sempre uma mulher linda, maravilhosa, dando para um cara uau, e deixando este homem feliz, né? Então, Uhum. assim, é uma mulher com corpo perfeito, então tu já começa a sentir que tu não é aquela mulher, e se tu não é aquela mulher, tu não vai conseguir aquele cara. E se tu não é suficiente, que prazer tu vai dar? Porque começa por aí. Se tu dá, tu fornece. Mas e Uhum. quando é que eu mudo a minha cabeça para receber esse prazer e para gozar junto tudo que o sexo pode oferecer, né, Ana? Sim, e ainda por cima, depois tem a questão da chegada da maternidade, né? Que daí a Bueno, mulher tem uma extrema dificuldade de se enxergar o lado mulher e o lado mãe. Muitas acham que porque tu virou mãe, o teu seio depois não é mais objeto de prazer, agora ele serve somente para alimento, mesmo que tu já tenha passado pelo processo de amamentação e às vezes já tá com os filhos grandes. Mas muitas mulheres encontram esse desafio. Então, cada etapa da nossa vida, ela vem repleta de neuras, né? Seja no início da menstruação, seja na descoberta da masturbação, na primeira relação, chegada da maternidade, da menopausa. Então, cada uma dessas etapas envolvem muitos hormônios que bagunçam tudo aqui dentro, porque tudo. Aham. o nosso cérebro é o nosso principal órgão sexual. Se o nosso cérebro não libera, a vagina não Perfeito. destrava. A vagina não Exatamente. destrava. E ninguém nos fala sobre isso. Um fato que vocês podem comprovar agora é que a gente vai para ginecologista e raramente a ginecologista pergunta para uma mulher se ela está lubrificando bem, se ela está com orgasmo, se ela está com dor, está com alguma dificuldade. Geralmente é chegar na consulta, abrir a perna, coletar o preventivo, pegar a requisição de exame de sangue e tá ano que vem, né? Mas a parte Isso. da sexualidade, até hoje, em 2022, a gente ainda não tem medicamentos que sejam realmente eficientes para a libido da mulher, que sejam eficientes para a excitação. Enquanto
enquanto que para o homem já Mas, existe um bom guria, o tempo, né? Viagra, até a Uhum. incompetência masculina é premiada com estudos e pesquisas como o Viagra, né? Exato. E aí os homens continuam potentes e com suas cabecinhas infantis buscando o prazer que lhe é fornecido, que ele é servido, né? Isso é. E aí tu ouve que a ONU disse que quem faz, que precisa fazer sexo porque é saudável. Eu queria Uhum. perguntar para a dona ONU o que ela faz para as mulheres sentirem que elas podem ter direito ao sexo, sabe? Direito ao Uhum. prazer. Porque assim, tu falou da maternidade. Eu estava me lembrando que eu tive um colega que disse: Meu Deus, eu casei para ter sexo todos os dias. Eu não faço mais. Por quê? Agora, ou o filho não está legal, ou a mulher não está afim, ou tu está cansado. E aí tu vai deixando o sexo meio em segundo plano, porque a pessoa está ali, ela vai estar ali a semana que vem, até o dia que não Exato. tem dois corpos e nenhuma presença, né? As pessoas se desabitam, né? E é a E síndrome da separação próxima, que muita gente acabou vivenciando isso com a pandemia. Tomou um choque porque achava que antes não rolava sexo porque não tinha tempo. Estavam sempre trabalhando, sempre fora de casa. Daí o que aconteceu? A pandemia fez todo mundo ficar dentro de casa, não perder mais tempo em deslocamento, em se arrumar para ir para o trabalho. Então, todo mundo aqui ganhou umas 2 horas de vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Contando tempos de deslocamento e perda de tempo para ficar se arrumando e almoçar fora. E mesmo assim, os casais às vezes não têm mais conexão, porque tu vê que já se perdeu. Foi tão separado ao longo dos anos que quando ficaram em casa, enclausurados, maior parte não conseguiu criar conexão, tanto que vocês viram uma enxurrada de divórcio com a pandemia, né? sim, aumentou. Houve algumas conexões, mas Sim. aí virou capa, virou matéria de jornal, né? Uhum. Fulano casou na pandemia. Uhum. Mas isso é o casamento, né? Depois da lua de mel vem a realidade, né? A gente recebeu algumas perguntas, Ana, de por que no início tem aquela maravilhosa relação, aquela coisa que tu conhece o outro, tu tem desejo pelo outro, e aí começa depois com o tempo um distanciamento. Como é que isso se dá e como é que as mulheres podem resolver por elas essa situação? Sim, é que primeiro que na fase inicial de conquista a gente tem enxurradas de hormônios que são diferentes, como por Aham. exemplo chuva de ocitocina ali que tá super bombardeando. Então tu tem toda a questão da atração, da conquista. Será que aquela pessoa vai me ligar? O cara te manda uma mensagem: "Bom, hoje é quarta-feira, Tu sábado, já fica vamos com sair". tesão, tu já fica molhada. Nossa, tipo, sábado vamos sair. Daí tu já vai avisando as amigas: Meu Deus, ele me convidou para sair. Daí tu vai atrás de lingerie, tu vai atrás de roupa. Meu Deus, será que eu tenho que fazer minhas mechas para o encontro, e minha unha, minha depilação? Então, às vezes são 48 horas, 72 horas, uma semana de preliminar. Porque tu fica numa expectativa daquele encontro, o que ele vai falar, o que ele vai dizer, será que vai me pedir em namoro? Será que vai rolar a primeira transa? Então, tudo isso dá uma chuva maravilhosa de hormônios pro nosso, do bem-estar para o nosso cérebro. E depois que tu firmou um ninho, que tu assumiu ali a conquista, tá tudo certo, aí as coisas começam a ficar diferentes. Até porque tu tem todas as questões familiares, tu começa a conviver com Aí sogra, vem a com vida, né? cunhada, tu vê a questão financeira do cara. Às vezes tu achava que o cara era maravilhoso, barará, daí tu vê que não era tudo aquilo. Tu vê que às vezes os objetivos de vida são completamente diferentes. Às vezes teu sonho é ser mãe e o do cara não, e daí tu, opa, será que é isso mesmo? A gente já tá namorando, eu gosto dele. Tu vai criando intimidades. Então, por exemplo, eu tive uma amiga minha que eu fui almoçar um tempo atrás e ela tava me falando que o cara peidou enquanto eles estavam almoçando.
Então, tu imagina, como é que tu Que vai ter tesão tesão? um homem desse, Como né? é que tu vai ter tesão por uma pessoa que tu tá comendo, que tu tá tendo uma refeição que deveria ser um momento prazeroso, porque comida é prazer também, né? E a pessoa vai lá e arrota, peida na tua frente, né? Então Aham, começam com essas pequenas coisas que tu vai começando a exato. agarrar nojo aí e quando Sim. viu foi se perdendo, né? Ficar no celular, às vezes tu olha pra pessoa, o cara tá sempre no celular, vai conversar, o cara não te olha mais no olho, estão os dois no celular, excesso de pornografia, sabe? Às vezes tu tá num relacionamento que quando tu olhou ali pro celular dele, o cara tava vendo um pornô. Olhou de novo ali, viu o histórico, é pornô, pornô, pornô. Quem é que vai sentir tesão? Quem é que vai sentir admiração no Sim. meio disso tudo? Na verdade, desculpa. Não, pode falar. Porque tem uma coisa que a gente pensa que o sexo começa na relação sexual. O sexo começa, eu digo que a frase mais erótica que um homem pode dizer no ouvido de uma mulher, assim, ó, deixa que eu tomo conta, deixa que eu resolvo. Gente, isso é gozo certo. Sabe aquele cara Maravilha! que leva o teu carro para dar uma, sabe? Ou tu não tá legal e ele para as coisas para te olhar. Para mim, o sexo começa aí, né? Com É, toda certeza. não é aquela coisa. Não. E outra coisa, tem duas coisas que tu falou da mulher que se prepara. Para a mulher, as preliminares começam na preparação para o encontro. O homem só toma um banho, certo? Uhum. A gente se depila, arruma a unha, chega toda macia, maravilhosa, alto investimento, e aí tu chega assim, depois da transa, o cara senta por exemplo, tu tá num motel, me contaram essa história. O cara Uhum. chega, senta pelado, barrigudinho, pega uma cerveja e toma. E tu tá embaixo das cobertas, te sentindo toda, e aí essa mulher me disse o seguinte: sabe o que eu fiz? Eu pensei, que autoestima que esse cara tem? Nem faz um sexo tão gostoso, mas senta com esse barrigão feliz da vida. Ela Curtindo. levantou, e de perna aberta, bem faceiro, nem tão avantajado e apessoado, a pessoa, ela senta também e exercitou uma coisa que ele estava fazendo. Ela sentou do jeito que ele estava, pegou uma cerveja e sentou de perna aberta e começou a conversar. E, de repente, ela esqueceu que ela estava naquele lugar. Uhum. E o que isso significa? Será que os homens, será que a gente se prepara para uma coisa que ninguém está esperando de verdade? Aquilo, sabe? Porque se nós Uhum. temos solidão, desejo, necessidades, os homens também têm, eles são humanos. Em Claro. comum é a humanidade. O que às vezes os homens querem? A gente, às vezes eles querem mesmo é uma companhia, conversar. E se der, a gente transa, tá ligado? Exato, a gente também tem que tá mudando as coisas, como É, eles foram criados de um jeito diferente, mas agora também tá mudando, como para nós tá mudando, para eles também tá mudando. Então a gente precisa também quebrar um pouco esse gelo, deixar que o homem não se importa e tudo mais, que tá indo só para te comer, sabe? Então pode estar aham. rolando um negócio, pode ser só sexo, mas pode ser um sexo com um bom papo e uma pessoa que te respeita no final, não tá deixando um celular no canto te gravando para depois mostrar para os amigos, quebrar Pois um pouco o gelo. é. Não, não, mas Né? esse cara, tu tem que pegar ele na esquina, né? Uma hora dessas e, meu Deus, como é que um homem faz isso? Como é que alguém vai transar com um homem que faz isso? Ai, desculpa, mas Uhum. eu acho que a gente tem que também se dar o respeito, né? Horrível Sim. isso que eu estou falando, parece, mas eu acho que não. Os homens abusam das mulheres porque leva muito tempo para a gente perceber que a gente tem o direito de poder ter prazer, poder fazer o que bem entende, né? Sabe o que eu me lembro? Eu morava lá em Santa Maria, da Boca do Monte, e uma das coisas que tinham, assim, tudo aqueles italianos da religião católica que tinham vindo lá da colônia e tal,
E aí tinham as mulheres, e a gente, Deus o livre, pecado, 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 comunhão, comunhão, confessa, padre, ele fez pecado? Eu disse sim. E ele disse, sozinha ou acompanhada? O que ele queria saber? Tinha um controle, né, na paróquia, assim. Então, sozinha não era pecado, acompanhada era um pecado terrível. Mas Uhum. o que acontecia? Tinham as gurias que faziam sexo. Uau! E aí as tias diziam, aquelas ali não dá, aquelas ali não valem nada. Mas aquelas mulheres que não valiam nada tinham uma cara de alegria que eu não via no espelho. Ah, tu vê de longe quando uma mulher tá gozando, quando tá aproveitando, quando tá apaixonada. Tu vê de longe. É isso aí, aquela história de abre a janela e sente o cheiro do dia, né? E às vezes não Ah, essa é uma mulher que está bem com ela mesma, né? Com o seu exato. corpo, com o seu centro, né? Mas olha só, eu ia falar uma outra coisa que eu queria ver se isso também é uma coisa dos tabus, né? A gente, quando alguém vai falar que uma coisa é muito legal, o que a gente diz? Do Do caralho. caralho! E por que Hum, uma coisa muito legal não pode ser da buceta? é, Né? né? Mas não, deu Uma errado. Que buceta. Que buceta, isso aqui é uma buceta. merda, né? Deu tudo errado, né? Agora, que cara, um lugar do caralho. Não, Uhum. gente, sabe? É algo. Nessa série que eu vi, eu vi tudo que eu podia li para poder conversar contigo e não estou calando a boca. O Assim pessoal que é bom. dizia assim que um dos exercícios era fala, buceta, fala de novo, buceta, fala de novo, buceta, que era um dos exercícios numa escola em que tu tornar a coisa, o nome da coisa, numa linguagem que tu te aproxima. Pau, buceta, cu, sabe? Uhum. E isso tem nome, como o nariz tem nome. Então, quando tu tira de uma caixa isso e tu coloca isto no teu corpo e isso passa a estar na tua cabeça, tu começa a ter uma outra relação, não é? Com a questão do sexo, né? Do prazer. Aham. E não é à toa que eu escolhi o nome do meu perfil Vagina, Ai, justamente para guria! conseguir falar a palavra. Porque vulva ainda as pessoas nem sabem direito o que é. Ela É, tá sem som. ainda choca as pessoas, né? Então não é à toa que é Sim, Vagina o nome do perfil. é. É muito legal. Aliás, Ana, eu tenho te acompanhado e eu queria que tu falasse um pouco de... Oi? Nada, nada, que estavam me ligando sem parar aí. Tranquilo. Voltei. Bom, deve ser algum homem para te convidar para te dar muito prazer. Uh! Pergunta se não tem um tio. Aham. Olha só, Ana, então, eu queria que tu falasse um pouco, eu sei que a gente vai sair, a Thaís Dias está dizendo que adora falar buceta. Ó, então tá, ó, já tem um pessoal falando buceta. Quero saber se isso está sendo falado em público, né? Aham. Olha só, tu tem uma coisa, antes da gente ir para a cama e voltar para o sexo, eu queria. Tu é uma mulher empreendedora, né? É, Como é que tu sacou essa história de fazer de algo? Pô, tu rompeu muitas barreiras, né? Tu é jovem, né? Tu é do interior, tu Uhum. começou um negócio que mexe com a coisa da coisa censurada, do estruturado, daquilo que não é bom, não toca nisso, vamos trabalhar, vamos parar com isso e tal. Quando surge a empresária? Tu sabe que surgiu assim, foi uma consequência, porque
Eu já sabia que eu queria trabalhar com vaginas, isso era uma coisa certa. Desde criança, eu sempre ajudei as porcas com os partos, sempre acompanhei o parto das vacas. Para mim, sempre foi algo muito natural. Então, eu me lembro de eu pequenininha lá, as porcas ganhando neném, eu ia lá e massageava as porcas, ajudava a tirar os porquinhos da vagina delas e tal. Sempre amei fazer isso. Então, eu achava que eu ia trabalhar com veterinária. Veterinária. Sim, fazer inseminação. Para mim era tranquilo. Pedia para botar a mão lá no ralo para fazer inseminação das vacas, lá da vagina das vacas. Para mim era uma coisa muito natural. E daí eu tinha toda essa questão da veterinária ser algo muito masculino ainda, não ter espaço para mulher, né? E minha família falou, Ana, se tu quiser mesmo trabalhar com inseminação e com parto e coisa, não é aqui. Provavelmente tu vai ter que se mudar para o interior de Mato Grosso, que é onde tem mais rebanho e tal. E aí eu comecei a pensar na medicina, né? Em fazer gineco-obstetrícia. E só que eu sempre fui muito namoradeira, eu não gostava de estudar no colégio. Se tiver algum colega meu aqui, vai poder dizer isso. Era terrível no colégio. Só queria saber de beijar na boca, não queria saber de estudar. Mas que barbaridade, guria! Mas te faltava vergonha? Isso não faltava. E aí minha mãe falou, olha só, Ana, eu vi uma reportagem que tem a fisioterapia hoje em dia, que está trabalhando com a parte da fisioterapia pélvica, lá com incontinência urinária, com gestante. Tua mãe, hein? Que família! Essa tua família é um patrimônio. Fora. É fora. Fora da E aí eu acabei mesmo. Daí eu acabei prestando o vestibular para fisioterapia, acabei passando e vim. Vamos ver o que vai dar se eu vou gostar da faculdade. Aí tu veio para Porto Alegre. Isso, saí de Nova Prata e vim para Porto Alegre com 17 anos. E no fim eu amei a faculdade, já fiz amigos, já fiquei, me formei, fui para Nova Zelândia me especializar em gestantes, porque lá eles são muito fortes nessa questão de parto, de preparo de parto. E fui lá estudar. Daí, no fim, voltei para o Brasil depois de um ano e pouco lá que eu fiquei estudando. Voltei para o Brasil, comecei pós-graduação. Foi uma coisa que foi indo, uma coisa na consequência da outra. Abri meu primeiro consultório, quando eu vi estava bombando. Quando eu vi, eu deixei de atender homens, deixei de atender crianças. Fiquei só com mulheres, que antes eu atendia homens e crianças também. Fiz muito preparo de parto, já acompanhei muitas gestantes no momento de parto. Mansa, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Nossa, se me convidam para viajar, eu já tô entrando nessa. E cuidar de gestantes, acompanhar gestantes e gostar de viajar não são duas coisas que casam bem. É verdade. Porque tu precisa ficar disponível para as gestantes. Acabei largando as gestantes, acabei ficando só com disfunção sexual feminina. E no meio do caminho, eu fui convidada para desenvolver dilatador vaginal, que são esses acessóriozinhos aqui, ó. Então, tu começou a desenvolver produtos. Isso aí. Comecei a desenvolver produtos, né? Então, desenvolvi dilatador vaginal, desenvolvi hidratante vaginal, comecei a testar coletor menstrual, disco menstrual para as empresas trazerem para o Brasil. As pessoas começaram a confiar na minha opinião relacionado a isso. E foi indo uma coisa muito natural. Até que a minha sócia, Ana Lu Dorscheid, aqui de Porto Alegre, ela viu que tinha potencial, né? Porque ela gostava do jeito que eu falava e tudo mais. E aí a gente começou a abrir os primeiros cursos. Hoje em dia são mais de 33 mil alunas. Tem diversos países, diversos brasileiros que moram fora, gurias que são de Portugal também, que daí conseguem ver o curso. Hoje em dia são mais de 33 mil alunas. Hoje em dia eu tenho o meu produto, o Vagifit. O que faz o Vagifit? O Vagifit serve para fazer exercício de assoalho pélvico. Essa partezinha fica no interior do canal vaginal. A contração? Isso, daí quando a mulher contrai a anteninha por fora, se mexe, tu vê se tá fazendo certinho o exercício. Que legal! Uhum. E daí por esse ano ainda a gente tem mais umas 3 incríveis novidades, assim, que de lançamento mesmo. De novas coisas que estão vindo ali do Vagina Sem Neura. Mas é incrível, porque eu nunca imaginei, né, que eu, com os meus 33 anos, tivesse uma empresa milionária relacionada ao ramo de vaginas, né? Então, tu tá com 33 anos hoje? Hoje em dia estou com 33 anos. Imagina, com 30 anos,
Foi a Vagina Sem Neura, teve o seu primeiro, seu CNPJ, né? A Como é Vagina que Sem Neura tem foi? CNPJ. O teu CNPJ é escrito Vagina Sem É Neura? VSN, porque é muito chato, tanto para registro de marca e tal, eles são muito chatos com a questão de parte anatômica, né? Vagina e tal. Então é VSN sempre. Ah, tá. E Mas tu, muito legal. e tu explica, assim, tu tá criando a Vagicorp, hein? Mais ou menos. E interessante, eu estava te ouvindo, tem duas perguntas. Uma, se tu pudesse definir em três pilares como é que tu chegou até onde tu chegou, né? Com certeza, verdade. Ter verdade no que eu falo. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu experiencio ou que eu acompanhei mulheres na sua jornada de vida. Então, tudo que eu falo aqui, vai colocar um óleo de coco, vai fazer um banho de assento, vai para fisioterapia, tudo são coisas que eu falo que são verdade, né? Coisas que eu já experienciei ou mulheres próximas a mim experienciaram. A questão da humanização, eu acho que de tratar as mulheres como amigas e não, tipo, minhas pacientes. Minhas pacientes, meu Deus, as minhas pacientes de 2018 ainda hoje em dia me mandam mensagem. Ana, mudei de namorado. Ana, eu engravidei. Esses dias uma paciente minha de 2017 mandou Que mensagem: Ana, tu é a bacana. primeira pessoa que eu estou avisando que eu tô grávida. Só eu e meu marido sabemos, ninguém da minha família Ah, sabe, eu que precisava te bonito contar. isso. Aham. Aham. E Muito amor à legal. profissão, né? Porque o que eu faço é com muito amor. É com muito amor mesmo. Que bacana. Isso é fundamental, né? A gente não tem que se Uhum. preocupar em ganhar dinheiro, a gente tem que se Não, preocupar em se foi uma apaixonar pelo que consequência. faz. É, o Foi uma dinheiro vem, consequência. né? Tu estava falando de desde 2017, 2018. Tem algumas perguntas bem. Na verdade, a segunda. Para aí, vamos voltar que tu não respondeu. Um pilar, tu disse que era, eu te perguntei assim, quais eram os pilares que definiam a verdade, tu A disse, humanização e o amor ao meu o trabalho. amor. Sim, mas Uhum. eu enxerguei na tua história uma família. Uhum. Uma família estruturada, Sim. estruturada no sentido, olha só, tu fazia os partos, ninguém te mandava para dentro de casa. Sai daí Uhum. que isso aí não é coisa de guria. Vai para dentro de casa. A hora tá massageando uma porca. A hora não sei o que. Tu tinha irmãos? Sim! E que quando meu irmão, inclusive, me pegou, eu me masturbando quando eu era criança ainda, porque a masturbação é conhecida na infância, eu me lembro do meu irmão entrando e apontando o dedo pra mim. Eu vou contar pra mãe. Olha o que tu tá fazendo, sua porca. Meu irmão, 10 anos mais velho do que eu, né? Óbvio. Aham, Óbvio. Nem sabia o que aham. eu tava fazendo. Pois é, então, tu vê que tu tinha um espaço importante para desabrochar, para crescer. Tu não era tratada como alguém que como alguém que não existia. Porque Uhum. normalmente as famílias, e principalmente as famílias ligadas mais no interior, assim, elas são mais conservadoras, são mais rígidas com a sua moral, seus costumes e tal. E o que eu vi aí do que tu contou, tu tinha um espaço de crescimento. E a tua mãe, que te diz o que te dá o caminho para seguir, sabe? Ó, escolhe isso. E eu acho que o sucesso qualquer ser humano, de qualquer gênero, é ter uma estrutura familiar que permita que essas pessoas se manifestem naquilo que elas são, do jeito que elas são, do jeito Exato, de verdade, sabe? O pessoal está cobrando. exato. A live não era para ser sobre menopausa. Gente, já chegamos. A gente tem até às 10 da noite, tá? Olha só. E olha, Então, só a título de curiosidade, minha mãe estudou até a terceira série e meu pai até a sétima. Então são pessoas da colônia
que passaram a vida inteira morando em chão batido, sem luz, que 30 anos atrás eles moravam em chão batido, tá? Então não são pessoas que eram da capital, mais abertas e tal. Não, meu pai tem 75 anos, sabe? Então a minha família, ela é uma família antiga, mas ela sempre viu a sexualidade de um jeito que não é uma coisa feia, sabe? Interessante. A tua mãe é de origem alemã também. Minha mãe é italiana e meu pai é alemão. Olha, que cruza buena. Mas e a Uhum. outra coisa, antes de nós fixarmos na menopausa, tu nunca teve nenhum sentimento de o que que eu faço com isso agora, depois desse sucesso? Porque uma das coisas que é a impostora, né? Aquele velho papo da síndrome da impostora, que é eu fiz tudo isso, e agora? O que que eu Uhum. faço? Né? Em algum momento tu acordou de noite e disse: essa coisa cresceu demais, o que que eu faço com isso agora e agora? Eu acho que é o momento que eu tô vivenciando agora. É, Aham, que é. é um momento assim que tu vê que a empresa, tipo, super expandiu, que o negócio deixou de ser aquela coisa do consultório, uma a uma, que é a coisa que eu achei que eu ia fazer até me aposentar, digamos assim. Sim, Então, ver que hoje em dia, assim, cada vez está ficando maior, às vezes assusta. Às vezes não, assusta, atualmente assusta. assusta, né? Assusta. Assusta. Assusta, assusta. Quando chega os guias de imposto, quando tu vê que tu tem muito funcionário para lidar, muita gente que tu precisa delegar ações, né? Porque hoje em dia eu não consigo mais responder direct. E antes eu Claro. respondia todas as pessoas que me mandavam. Então hoje em dia tem um monte de Instagram meu. É dos cursos, é das testadoras da Vage, é do curso de dor na relação. Hoje em dia não sou eu que mais consigo responder, cuidar dos outros Instagrams. Então, perder um Sim. pouco da minha mão nas coisas, às vezes me assusta, porque do meu jeito é que eu gostaria que as coisas fossem feitas. Então, tu ensinar as pessoas a fazer do teu jeito, isso dá um Sim. pavorzinho. Aham. Aham. Então, vamos então para antes da assim, só mais uma questão. Tu falaste que tu atendia no consultório, 2 anos e tal. Eu tenho uma fisioterapeuta pélvica, que é Keila da Silva, já há Que dois maravilha. anos e meio, maravilhosa e tal. É, E eu vejo que uma coisa é o consultório. O consultório em si, ele não responde, não resolve a questão de quem tem, por exemplo, e principalmente quando começa a menopausa, que há uma espécie de, principalmente quem já teve filhos ou teve problema de obesidade, aquele um certo esgarçamento, um cansaço da musculatura Uhum, pélvica. Então, assim, o sim, consultório, quando eu digo não se resolve, é porque cara, tu tem que fazer todos os dias os exercícios, né? Os sim. exercícios de contração e tal. E como é que isso dá resultado? Dá muito resultado, só que somente fazer os exercícios de fortalecimento não é suficiente. Por quê? Porque com a menopausa a gente tem uma queda muito importante de um hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio é quem mantém a umidade do canal, a qualidade da mucosa, a capacidade de flexibilidade. Então, quando esse hormônio cai, a gente sente mais ressecamento, coceiras na região, reduz em 50% a produção de ácido lático na região íntima. Então, o que significa isso? Significa que vai aumentar as chances de ter infecção urinária, de ter infecções vaginais. Então, tem muitas coisas aí que precisam ser recuperadas em conjunto. E quando cai o estrogênio, decai também o nosso colágeno, que garante a estrutura, né? A sustentação das estruturas. Então, em conjunto, seria muito importante a reposição de hormônios bioidênticos, se possível, a reposição de hormônios dentro do canal vaginal para conseguir manter essa flexibilidade, essa Sim. umidade do interior. O E local, hoje né? em O uso dia, local. o local, e hoje em dia tem tratamentos como radiofrequência, como laser, que ajuda a devolver esse tônus, esse colágeno, que quanto antes a mulher começar a fazer, melhor vai ser, porque vai dando um banco de colágeno ali para a região íntima, né? Sim. Aham. Então, assim, na menopausa, qual é a grande queixa das mulheres?
Bah, eu acho que se divide com dor na relação, por causa da falta de elasticidade, a questão da libido, né? Que algumas relatam que até ficou melhor ali na faixa dos 50, 60, porque mulheres jovens também têm queixa de libido. Isso não é coisa de mulher menopausada, porque Mas mulheres isso, jovens tomam anticoncepcional e muitas vezes estão com seus hormônios no pé e também não têm desejo nenhum, né? Infecções urinárias também é uma coisa que é super preocupante, até porque é um dos fatores de risco até para a morte de mulheres idosas, porque às vezes fica muito vozinha, acamada, com infecção urinária, e quando viu, deu uma infecção mais sistêmica e tudo isso. aham, aham. Então, isso tudo acaba sendo estimulado também pela queda dos hormônios, né? E ligado ali ao nosso assoalho pélvico. Mas essas são as principais queixas: dores, desconfortos, ardências, queimação, por causa dessa baixa umidade, por causa da queda do colágeno. As incontinências urinárias, dificuldade de segurar pum e segurar cocô. Segurar pum e cocô, 30% das mulheres. Perdas urinárias, 50% das mulheres. A Queda de partir de que bexiga. idade? Bah, hoje em dia, com a mulherada pegando super pesado na academia, fazendo muito esforço, a lá louca, com 30 anos as mulheres já estão tendo perdas urinárias. Opa, vamos falar sobre isso aí. Como assim? Mesmo com um acompanhamento com pessoa especializada e tal, o levanta-peso, como é que é? Como que a gente levanta peso e ao mesmo tempo não perde, não tem perdas urinárias? O que acontece? Por exemplo, agora ficou na moda o CrossFit. O que vai acontecer com uma mulher que não tem preparo nenhum de estrutura muscular, não tem uma boa musculatura base e está sedentária e vai para uma aula de CrossFit? O que vai acontecer é que ela vai trancar a respiração para fazer exercício, ela vai dar uns pulos que vai direcionar muita pressão. Às vezes essa mulher está acima do peso, usa anticoncepcional e tá com os hormônios desbalanceados ali, que não vão ajudar tanto assim no fortalecimento da musculatura. Então, tudo que a gente faz esforço, com muita pressão para baixo, com muito impacto, tudo isso pode prejudicar a nossa musculatura íntima. Todo mundo deve fazer exercícios, porque isso vai garantir também uma boa formação óssea e vai também evitar que a gente tenha um enfraquecimento da nossa musculatura. É muito importante para a longevidade. Só que também a gente tem que saber fazer o direcionamento e exercitar a nossa musculatura íntima, começar o quanto antes. Sim, os exercícios sempre. E tu falou uma coisa importante que eu acho que é a respiração. Oh, com toda certeza. A gente não respira direito, né? Não, É, não respira. ninguém se vê respirando. Se a gente pensar, a respiração é um negócio. É desse De tamanho. ansioso. É o dia inteiro, assim. É porque é o celular, é porque é o trabalho, é porque é as compras, é porque eu tenho que sair correndo. Puxa, tá vazando o banheiro, sabe? Então, assim, tudo isso deixa a gente numa situação de ansiedade, e aí é natural que tudo caia, né? Uhum. As pessoas estão literalmente se mijando em função de uma pressão enorme que tem sobre o seu corpo, que começa na cabeça, né? Exato. E também toda a questão de hoje em dia de ansiedade. A gente percebe que mulheres com ansiedade, com depressão, muitas vezes acabam gerando reflexo na sua bexiga. Não para o Como é que é enfraquecimento. isso? Porque todo mundo aqui, ó, quando vocês estão ansiosos, quando vocês vão, às vezes, subir num palco, não sei se tu já teve isso, acontecer isso na tua vida, assim, ter que se apresentar para um grupo. Muitas vezes o que a pessoa precisa fazer é um xixizinho de precaução. Ai, deixa eu fazer um xixizinho. Tem, às vezes, uma gotinha dentro da bexiga, mas precisa fazer um xixi. Então, quando a pessoa tem quadros mais ansiosos, ela tende a deixar essa bexiga dela mais hiperativa, funcionando mais vezes por dia, e cada vez essa bexiga fica mais sensível ao estresse. E aí, quando viu, tu começa a desenvolver até mesmo uma incontinência urinária de urgência, dá vontade, e aí a musculatura não tá tão boa e começar a perder urina. Uhum. Essa bexiga hiperativa, ela é uma coisa criada pelos hábitos, né? Também, com toda certeza. Tem uma parte ali neurológica e tal, né? Porque criança também pode desenvolver, mas é super comum tu ver em mulheres pós-parto, mulheres de menopausa, homens que retiraram a próstata. Aham, aham.
E tem essa coisa do... A gente está falando assim sobre menopausa. Eu queria que tu visse as questões que as mulheres mais te levam no consultório e nas consultas. Dor durante a relação sexual, porque perdeu a elasticidade da vagina. Mas Muitas ela já tinha antes e ficou mais e aprofundou essa dor? Não, a dor começou a surgir com a chegada da menopausa. Tipo, tinha uma vida sexual muito boa antes e conforme foi tendo a queda do estrogênio, da lubrificação, porque muitas mulheres têm, inclusive, vergonha de comprar um lubrificante na farmácia. Então, imagina uma mulher que tem vergonha de comprar lubrificante na farmácia, mas o seu parceiro que está na andropausa não tem vergonha de comprar um Viagra. O que que acontece? Vai ter uma incompatibilidade ali e quando viu, a mulher começou a desenvolver fissuras, machucados na região íntima, que daí vai piorando. E quando viu, tem até dificuldade para fazer um exame ginecológico, porque dói. E as mulheres te relatam de que elas colocam isso para seus companheiros e como é que isso é discutido? Elas ficam quietas? Geralmente as mulheres ficam quietas porque ninguém quer chegar na menopausa, só que a realidade é que 1/3 da nossa vida ela vai acontecer dentro da menopausa. As mulheres vão Aham, passar 1/3 da vida na menopausa se viverem até os 100 anos. aham. Ou seja, que bom estar na menopausa, né? Exato, tu tem que levar isso com tranquilidade e se preparar para quando esse momento chegar. E quando ele chegar, tu saber que hoje em dia tem diversas ferramentas que vão te trazer mais qualidade de vida. Sim. Essas ferramentas, por exemplo, a gente fala nos brinquedos, né? E tem a estimulação ao uso dos vibradores para estimular os tecidos, a parede do assoalho pélvico, as paredes do assoalho pélvico. Seria uma e também de quebra ganhar um prazer, né? Então Mas vamos com falar toda aquela certeza. como é que o vibrador ele pode dar uma fortalecida no assoalho? Na verdade, a vibração ela não fortalece o assoalho pélvico, mas vai melhorar a circulação da região. Então, a circulação é Ah, fundamental para estar acontecendo ali, até mesmo para estimular a nossa lubrificação. O exercício, ele já vai chamar a irrigação para a região. Então, quando a gente está usando um vibrador ali na região, vibradores são incríveis, gurias, para mulheres que têm dor na relação, seja no início da vida sexual, com a chegada à maternidade, no pós-parto, ele com certeza ajuda. Tu não precisa necessariamente estar passando em cima do clitóris, mas passar por toda a tua vulva ou na entrada do canal vaginal, isso tudo vai estar ajudando a chamar a circulação. Então, com certeza, é muito benéfico para as mulheres, sendo bem sim, utilizado. sim. Tu estava falando no uso da estimulação dos hormônios locais, são aquelas pomadas que se Isso, usa localmente, né? isso que a ginecologista vai indicar, se tu não tiver nenhum Isso. problema e tal. Aham, aham. O pessoal está perguntando aqui quando começa a menopausa. É, Depende de 43, cada uma? 45, 46, 50, 52. Uma dica, perguntem para sua mãe, com quantos anos a tua mãe entrou na menopausa? Que Tem a geralmente ver? tem um pouco a ver, tem um pouco a ver. A gente pode mais ou menos se basear aí. Ao menos que tu tenha passado, por exemplo, por um câncer. Ah, fiz um tratamento de câncer. Provavelmente vai ter uma menopausa precoce, né? Hoje em Uhum. dia as coisas estão mudando muito, porque a gente tem muito contato com plástico. Plástico a gente sabe que libera BPA, que ele age diretamente nos nossos hormônios, causando problema de tireoide e nos Como é nossos. que é isso do plástico? Detalhe um pouco. É que o problema é que, por exemplo, quando eu era bebê, quando eu estava lá no meu 30 anos atrás, os plásticos eles não tinham qualidade nenhuma, não tinham nenhuma certificação. Então, tu não sabia se tinha algum produto tóxico dentro daquele plástico. E o que acontecia? As nossas mamadeiras, o bico da mamadeira, as chupetas, tudo, né, gente? Cheio de plástico e com plástico ruim. Hoje em dia, quando vocês compram um pote no mercado, vocês veem lá que tem uma certificação BPA Free, por causa que esse BPA é uma substância que lhe garante flexibilidade ao plástico e ele também Travou. pode fazer uma desregulação hormonal no nosso corpo.
Que conforme a gente vai... interessante. Que Aham. interessante isso, eu não sabia. Tem que ver se é BPA free. Hoje em dia todo mundo porque acho que ele entrou como uma regulamentação, É como algo uma lei, obrigatório. tipo. Aham, Exato. tem... Mas até uns anos atrás, então muitas de nós aqui na faixa dos 30 e tal, com certeza aí tem muita substância tóxica aí no corpo. Fora os agrotóxicos e tudo mais, que eu tenho certeza que isso vai fazer alguma diferença nos nossos hormônios, né? Sim, e a gente está vendo muito, assim, pegando a deixa, que tem muita mulher jovem com câncer. Ou muito, cada vez mais. Eu estou muito chocada, assim, mulheres de 35, 38, com cânceres bem severos, bem cruéis, assim, e isso é uma novidade, isso era uma coisa rara antes. Então, Era muito raro. o ambiente é que cria isso, tu E até concorda? mesmo porque eu, por exemplo, comecei a tomar anticoncepcional com 14, fui parar com 26, eu tomei 12 anos de pílula. E E o que grande que tu parte. faz hoje? Hoje em dia eu uso DIU, fazem 6 anos. Aham. Pro DIU de cobre. Então, hoje em dia, se vocês lerem a bula, vocês vão ver que a pílula anticoncepcional aumenta os teus riscos de câncer, de mama e tudo mais. Está descrito na bula, as pessoas só não querem ler. E da mesma forma, agora saiu um novo artigo mostrando que a obesidade aumenta em 58% o risco de câncer de mama severo. E antigamente, na década de 60, 70, tu não via as pessoas com tanto nível de obesidade. Tu olhava para uma foto assim da população no geral, eram raras as pessoas com obesidade mórbida. E hoje em dia, com a alimentação que a gente tem, Como é? tá cada vez e é cada vez mais difícil tu se manter no peso. Parece que qualquer final de semana que tu comeu parece que te deu uma desleixada. Eu não sei se vocês Exatamente. percebem isso também. Muito. Eu achei que era com a idade. Eu não sabia que as mulheres mais jovens, antes, em dois palitos, como se diz, né? Em meio turno, tu recuperava uma festa, algo assim que foi além. Agora eu preciso de uma semana. Não, e as nossas mães, gente, olha os vestidos de noivas das nossas mães. Nossas mães usavam vestido 34, 36 de noiva. Que nós, depois, com 15 anos, provávamos vestido de casamento da nossa mãe, às vezes nem fechava. Não fechava. Então, Aham. olha o vestido É. de noiva da nossa mãe. Isso aí já diz tudo. Sim, agora, a guria, ou seja, a gente vê que em volta da vagina tem um corpo, tem uma cabeça, tem um meio ambiente Um e tem emocional. algo o emocional e tem algo muito maior que é ah, uma políticas em geral que vamos pegar só alimentação. Gente, feijão e arroz é caro, mas faz melhor do que a Rita Lobo que diz, né? Gente, parem com essa coisa de comprar comida aqui, ou quem tem dinheiro compra aquelas comidas super elaboradas, ou não sei o quê. E quem não tem, está tomando refrigerante, comendo pão. Será que o preço disso não é igual a um feijão? Então, assim, falta algo em torno da vagina, que é do todo, educação, né? Uhum. Uma educação generalizada em todas as áreas. Aliás, eu pergunto, quem conhece o seu corpo? Pouquíssimas pessoas. E, inclusive, eu indico vocês conhecerem o perfil do Dr. Pedro Neuro. Ele é Ah, sim. neurologista e ele fala muito sobre isso. Inclusive, recentemente a gente fez uma live junto e ele fala sobre movimento, alimento e pensamento. Então, o MAP, Movimento, pelo menos 10 mil passos por dia. Não é tu sim, obrigatoriamente ir para uma academia. Não, é 10 mil passos, fazer 2 minutinhos de prancha, ficar em 4 apoios para ativar todo o teu corpo, sim, cuidar da alimentação com o menos possível de embalados e cuidar dos teus pensamentos, das tuas emoções. Gente, quantas de vocês às vezes não têm diarreia porque estão estressadas, porque estão ansiosas? Quantos de vocês já não perceberam a menstruação desregular porque passaram por um período de estresse? Então, as nossas emoções, elas interferem como um todo no nosso corpo. E se a gente se alimenta mal, a gente alimenta muito mal as bactérias do nosso intestino que produzem os nossos hormônios do bem-estar e acaba virando tudo uma bola de neve. sim.
O pessoal está comentando que sim, um quilo de feijão é muito mais caro do que um pãozinho. Sim, um pãozinho alimenta uma pessoa. E um quilo de feijão dá muito mais do que uma refeição. Com toda certeza. E a Aline Luz está falando que o pobre não tem alternativa e nem conhecimento. Sem a menor dúvida. Nós fazemos parte de uma bolha que tem acesso a um monte de coisas e, enfim, é que não dá para a gente falar de uma questão sem olhar para o contexto, sem olhar para o todo, sem ver os cenários, não é? Da onde a gente está. Mas, de qualquer jeito... Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje em dia, todo mundo, estou afirmando isso, hoje em dia todo mundo vive melhor do que qualquer rei da Idade Média. Hoje em dia, todo mundo... Hoje em dia não é todo mundo, né? Mas tem água encanada, tem luz, tem acesso à internet, tem roupa, tem doação, a gente tem um sistema de saúde, tá? Funciona mal porcamente, mas se tu for ver, tudo que a gente tem hoje em dia é muito melhor do que as pessoas viviam na Idade Média, sabe? Então, tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo. Muita. Mas a gente tá num caminho cada vez melhor. E tem que ver que, meu Deus, olha quantos 1000 anos atrás, a gente tá 1500 anos atrás, tipo, lá da Europa, enquanto na Europa o rei já tinha os seus castelos, suas ruas, estavam descobrindo o Brasil, sabe? Então tem muita coisa pra melhorar. Eles morriam com 35, né? Exato. E a gente a gente vai longe, né? Hoje a grande questão, vamos voltar para a nossa vagina. Sim. Eu acho vivemos melhor, transamos melhor, certamente, do que as mulheres da Idade Média. Hoje em dia tem acesso a muito mais coisa, pelo menos. Então, vamos seguir esse teu assunto, transamos melhor. Eu ouço que hoje o pessoal jovem transa muito, cada vez menos. Que faz menos sexo, que existe toda uma coisa de outros interesses e tal. E aí eu fico te perguntando, gente, toda a batalha que eu fiz pela liberação sexual... Essas mulheres de hoje, jovens, estão me botando toda a minha luta fora. É o que eu quero dizer. Tu vê isso no consultório, as mulheres fazendo menos sexo hoje, e os jovens também. Hoje em dia, se tu for fazer uma pesquisa com casais jovens, tu vai ver que grande parte transa menos do que 10 vezes por ano, que é uma vez por mês. Bah, jura, guria? Claro agora... que tem o pessoal jovem, solteiro e tal, que está vivenciando outro momento, a fase de descoberta, de conhecimento, mas depois com um casal ali, tá, com mais de 2 anos de relacionamento, geralmente é menos do que 10 vezes por ano. Uma vez por mês. Mas como eu tô moderna. Travou, Ana? Deu uma travadinha, mas já voltou. Já voltou, né? Então, por que isso? É muito mais cômodo tu ficar no teu celular. Tua liberação de dopamina no teu cérebro é muito maior vendo vídeo de TikTok, 15 segundos, tu tem um horror de informação, do que se dar ao trabalho, ter que tirar a roupa, fazer movimentos corporais. Fato, cada vez vai ficar pior, gente. Principalmente porque criança tá olhando TikTok, gente, o dia inteiro. Olha a liberação de hormônios que tá acontecendo nesse cérebro. Exatamente. Vai cada vez ficar pior. Cada vez mais ansiedade, TikTok, mais déficit de atenção, gente. Fato. Exatamente. Tu abre o TikTok e quando tu vê, tu ficou 1 hora gargalhadas com um monte de bobagem. E depois, na tua vida real, o que acontece? Cada vez gente mais ansiosa, mais depressiva. Que é o que eu percebi em mim, de 2 anos, meio que trancado em casa, mexendo... Meu Deus, antes eu mexia no celular, tipo, 1, 2 horas por dia, né? No celular, na internet. Depois, com a pandemia, ficou trancada, era 10 horas por dia de celular, se tu for ver, né? Porque passava o dia inteiro. Tava em casa, não ia sair, naquele período bem de reclusão. Cara, isso te deixa ansiosa, isso reduz tua qualidade de vida, um horror.
Horror. Então, Ana, antes a gente colocava, quando a gente não aguentava mais criança, quando não aguentava mais aquela coisa do trabalho e tal, liga a TV, era babá eletrônica. Na época a gente chamava de a babá eletrônica. Liga a TV, põe as crianças ali e tenta relaxar um pouco, que seja. Agora, eu vejo as visitas com criança, a criança Tablet? está fora do ar. É o Uhum. tablet. É Sim. igual, aquela criança tá assim, ó. Não consegue comer, não consegue, tu não consegue sair com uma criança se não tiver um tablet, um eletrônico na mão da criança. Isso é assustador, né? Porque É tu imagina como assustador. essa criança vai chegar na menopausa. Vai longe, Tá? vai longe. Eu acho que o ressecamento vaginal dela será altíssimo. Pelo menos vai ter melhores tratamentos. Até lá, os hormônios bioidênticos vão ser mais bem estudados e Tu tal. Tem esse acha? ponto a favor. Oh, isso tem de ponto a favor. Que interessante, né, Ana? Porque o prazer é algo que não é só essa coisa de. O prazer ficou algo que tu ingere ou tu olha, né? Mas tu não conhece o teu corpo porque tu não tem prazer, mas também tu não conhece o teu corpo. Tu Uhum. entende que se a gente for perguntar para a maioria das mulheres aqui, é, uh, se elas se tocam, se elas se conhecem, se elas ouvem a sua respiração, se elas abrem a janela e sentem e veem alguma coisa, se dá uma. Alguém, há quanto tempo aqui, todos os que estão nos assistindo, não coloca o pé na terra, o pé na Uhum. grama? Aquela coisa de, ai, que coisa, gente, isso é um prazer. O prazer do corpo, sabe? Se Uhum. sentindo, pisar no chão e sentir o pé no chão, sabe? Eu acho que se perdeu, né? Já há muito tempo. Ai, também parece que a gente está num fatalismo aqui. Mas é que Mas, 2 anos fizeram uma grande transformação, né? Não foram 2 anos quaisquer. Tipo, minha vida virou do avesso em exatamente, 2 anos. Virou do avesso. exatamente. Aham. É, eu acho que nós temos que nos redescobrir e existe ainda uma guerra. Nós vivemos meio em pânico, né? Uhum. Estamos todos bem, mas não pensa muito, porque senão tu enlouquece. Não respira tão fundo. Não respira tão Uhum. fundo, porque senão tu não volta dessa respiração, né, Ana? Então, era só para a gente falar de vulva, de vagina, de mulher sentindo prazer. E Mas, falamos gente, de tudo. olha, parece que a gente sentou assim e levou aquele papo, né? Ah, a roda de chimarrão. Tu toma chimarrão? Tomo, tomo. E uma das coisas do chimarrão é que o chimarrão é muito mais estimulante que café, né? Uhum. Mas eu não tomo assim com tanta frequência. Antigamente eu tomava mais, são fases. Agora vem Aham, chegando o inverno, daí eu tomo mais de novo. aham. Como é que drogas, bebida alcoólica, estimulantes em geral, eles mexem com a questão do sexo? É que em dose pequena é benéfico porque vai te soltar. E quem já transou aí depois de uma tacinha de vinho, depois de um dia cheio de trabalho, sabe o quão prazeroso é isso, né? Mas toda a questão ali é sobre o excesso, né? Em como isso pode mudar o teu humor, né? Te deixar realmente mais receptiva ou não. Então tem. Isso aí daria uma live inteira, né? Em doses Assim. pequenas é uma coisa. Em Aham. doses altas é outra. Como tudo, né? A virtude está no meio, né? Nem tanto é um lado, nem tanto o outro. O grande problema é que existe. Eu queria te comentar uma coisa. Tu já notou que nos filmes o sexo do cinema, o sexo do cinema é mais ou menos assim. O cara pega a mulher, ai, aquela excitação, eles tira a roupa, tarará, tarará. O cara segura a mulher com as duas mãos, empurra ela na parede, ela coloca as pernas e enlaça o corpo dele, ele de pé,
segurando aquela mulher com as duas mãos, os dois braços, e eles transam. O dia que eu comentei isso num grupo, todo mundo disse, ai, tu por que não transa? Eu digo, não, gente, me expliquem como é que isso é possível. Se o cara tem 48 anos, é hipertenso, é barrigudinho, o cara, para segurar uma mulher que tem no mínimo 58 a 65 quilos, né? Como é que ele segura essa mulher? Fica com o pau duro e a Isa fica transando e a mulher goza. Gente, alguém me explica É muito isso, fake, é muito fake. E claro que tem gente na vida real que consegue reproduzir, mas daí não é os 80% da população, é aqueles casos, né, mais reduzidos. Exatamente. Bom, Ana, faz uma hora que a gente está aqui de papo, né? Eu queria te perguntar se tu, aquele negócio de fim de entrevista, você tem algo mais a dizer? Diga agora. Tu acha que eu tenho mais? Não sei se tem perguntas. Deixa eu ver. O que tu pode falar para as mulheres maduras, as mulheres na menopausa? Além do ressecamento, tarará, é uma coisa maior, mais ampla. A gente saiu do corpo e foi para o ambiente lá fora, né? Então eu te pergunto, e se a gente, se tu sugerisse algo de uma mulher que está baixa astral, que não está conseguindo sentir prazer, o que tu pode dizer para essa mulher, além, não é? Além da Ana. Cuidar com as coisas básicas. Sol, porque ter um bom nível de vitamina D é extremamente importante. A gente viu que hoje em dia as pessoas estão com baixo nível de vitamina D porque foram 2 anos em casa. Então, começar a pegar mais sol, isso é super importante. Cuidar da tua qualidade do sono. Com a chegada da menopausa, é comum ter mais insônia. Fala isso com a tua médica. Hoje em dia tem melatonina, que é um suplemento mais natural, um hormônio natural que induz sono. Tu não precisa ficar dependente a pílulas tarja preta para dormir. Não, hoje em dia tem outras coisas. Além de praticar, sei lá, uma meditação, um yoga, começar a se recolher mais cedo para começar a induzir esse sono. Comer maracujá de noite. Exato. Cuidar também da saúde intestinal, porque um intestino de boa qualidade produz bons hormônios do bem-estar, e isso é fundamental. Tenha lubrificante à mão, utilize hidratante vaginal pelo menos 2 vezes por semana, caso tenha ressecamento, tu encontra na farmácia, é livre de hormônios e tu não precisa de nenhuma indicação médica para comprar, e ele ajuda muito na tua saúde íntima. Pratique exercícios corporais, então saia para caminhar. Dá uma conferida ali no perfil do Dr. Pedro, ele fala muito sobre isso, sobre exercícios básicos. E faça sexo sozinha ou acompanhada, transe, se masturbe, adquira um vibrador, aí se cuide, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na tua vida. Tu falou sobre masturbação, né? Das tuas pacientes todas, das tuas amigas, do pessoal que... A maioria do pessoal tá tendo mais prazer se masturbando ou com relação... Geralmente é explosivo, assim, que sozinha é muito mais intenso do que acompanhada. É? Sim, Uhum. sim. Tá. E as mulheres homoafetivas, como é que elas têm menos problemas vaginais? Menos problemas e geralmente mais prazer nos momentos de intimidade. Aham. E aqui está perguntando a Lu Muti, óleo de coco na vagina é bom para hidratar? É que o problema é que na menopausa tu tem pH diferente. E aí tu precisa hidratar com frequência. Aí hidratar o interior do canal vaginal todo dia com óleo de coco, daí não é interessante. Aí é bom mesmo tu pegar um produto que faça hidratação, que tenha ácido hialurônico ali na composição, que mande sangue para que mande água para dentro das tuas células para revitalizar. Por fora e tal, tu pode estar passando ali um óleozinho de coco todo dia, mas também o excesso eu não acho legal. Então, passa ali por dentro, 2 vezes por semana, o hidratante vaginal, que eu tenho certeza que vai ser bem eficiente para ti. E se tu puder usar hormônios dentro,
bah, daí é fundamental. Ganha flexibilidade, deixa de sangrar na relação, deixa de sentir coceirinha, vai fazer muita diferença. Uhum. Tá ótimo. Então tá, Ana. Não sei se alguém tem mais alguma Adorei pergunta. conversar contigo. Parece que eu te conheço há anos. Eu também. Acho que a gente já foi vizinha em outra encadernação. Ah, pode ser, pode ser. Guria, é um prazer enorme. Muito obrigada. Um Adorei. prazer. Temos que marcar uma próxima, porque faltou tempo aí para tanto assunto. Vamos marcar com temas definidos. A gente aguarda as gurias todas que entraram aqui. Se quiserem enviar temas para a gente, para a Fala Feminina, entrem no nosso Instagram e aí comecem a sugerir lives que a gente pode, a cada 15 dias, um mês, a gente pode dar uma conversada, né? Isso Não sei aí. o que tu acha. Isso aí. E eu queria convidar todas que estão aqui para nos seguir na falafeminina.com.br, uma revista digital com entrevistas incríveis com mulheres maravilhosas como eu. Sim, autoestima é tudo, né? E nós estamos no Insta, no Face, no YouTube, no LinkedIn. E agradeço muito, espero vocês nos nossos canais. Ana, saúde! Beijo, gente. Adorei estar com vocês aqui. Boa noite, bom descanso. Enorme. E se desconectem cedo das redes sociais. Beijo! Beijo, obrigada a todos. Muito obrigada.